Então, 21 de setembro de 2021, 7 horas e 40 minutos, a gente vai começar a segunda aula sobre decadência e prescrição tributária. Bom, conforme nós discutimos na aula passada, né, decadência e prescrição são dois institutos de direito que visam disciplinar, né, as relações jurídicas em função do tempo. Né? Então, o ordenamento jurídico ele precisa de segurança, ele precisa de estabilidade. Então, as relações jurídicas, né, os direitos, digamos assim, deveres, caso eles não sejam exercitados após um determinado período de tempo, as relações jurídicas permanecerão como se encontram, em função da decadência e da prescrição, ok? E decadência e prescrição, eles vão se comportar de forma diferente com relação ao direito tributário, direito civil, direito penal, direito trabalhista. Cada ramo do direito, a decadência e a prescrição, ela se amolda àquele ramo do direito e ela se apresenta de forma diferente. No fundo, tudo que a decadência e a prescrição quer é estabilizar as relações jurídicas com relação ao tempo. Essa é a finalidade dela, né? Só que, se for no direito penal, ela vai se portar de um jeito, se for no direito civil, vai se portar de outro, e por assim por diante, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso, porque algo que pode ser verdadeiro com relação à decadência e prescrição no direito civil pode não ser verdadeiro no direito tributário, ok? E aí, eu já falo isso logo de cara, por quê? Porque nós vimos, né, na aula passada, só um segundinho, que existe uma substancial diferença entre os institutos da decadência e da prescrição no direito civil com relação ao direito tributário. E a principal diferença, né, eu explicava para vocês na aula passada, é que no direito civil a prescrição ela não fulmina com a relação jurídica de direito material, né? Lá no direito civil a gente tem decadência e prescrição, e aí tem aquele artigo do professor Agnello Amorim Filho, que eu mencionei para vocês na aula passada, que é um divisor de águas, porque no direito civil, muitas vezes, existem acirradas discussões doutrinárias e jurisprudenciais para determinar se um determinado prazo ele é decadencial ou prescricional, tá ok? O Agnello Amorim Filho ele vai dizer o seguinte: o direito potestativo, que é o direito que uma pessoa tem de influenciar na esfera jurídica da outra pessoa, esse direito potestativo ele é fulminado pela decadência. Então, se eu tenho o direito de influenciar na esfera jurídica de vocês e eu não exerço esse meu direito após um determinado lapso temporal, eu perco esse direito decai. Por quê? Porque eu não exercitei. Agora, diante de uma relação jurídica de cunho prestacional, que uma relação jurídica de cunho prestacional é quando eu tenho um sujeito passivo que deve cumprir algo com relação ao sujeito ativo. E o sujeito ativo tem o direito de exigir o cumprimento da prestação. Esse direito prestacional, ele não fica submetido à decadência, ele fica submetido à prescrição. Por quê? Porque daí eu não fulmino a relação jurídica de direito material. A prestação, ela continua existindo. O que a prescrição fulmina é a pretensão, segundo o artigo 189 do Código Civil. Ou seja, eu continuo tendo direito, só que se eu invocar o Poder Judiciário, o juiz, ao reconhecer a prescrição, ele vai dizer que eu perdi a pretensão e ele não irá me tutelar. E é aquilo que eu conversava com vocês, né? Torna-se um direito manco. Por que é um direito manco? Porque eu tenho direito, a prestação existe, você me deve. Porém, se eu for ao Poder Judiciário, eu não vou ser tutelado pelo Poder Judiciário. Mas, por outro lado, se você me pagar, eu também não tenho que te devolver, porque a prestação existia. Percebem? Então, lá no direito civil, né, quando a gente fala em direito das obrigações, né,
sujeito passivo, sujeito ativo, né? E quando a gente vai falar de prescrição, o que vai acontecer? Lá no direito civil, a prescrição não fulmina a relação jurídica e direito material. Ela fulmina apenas a pretensão. E é aquele velho exemplo das Casas Bahia que eu dei para vocês. Eu estou devendo das Casas Bahia 10 anos. Continuo devendo. Eles não podem me cobrar mais, mas a minha dívida está lá. Ok? E se eu for lá um dia e pagar aquela dívida, eu também não posso pedir de volta o que eu paguei, dizendo que o pagamento foi indevido. Por quê? Porque a dívida existe. Tá? Apesar de ser um direito manco, mas ele existe. Agora, no direito tributário, essas lições de direito civil não se aplicam. Por que no direito tributário essas lições de direito civil não se aplicam? Porque no direito tributário, por força do artigo 156, inciso 5, se não me engano, né, a prescrição ela fulmina o próprio crédito tributário. Então, no direito tributário, dívida prescrita é dívida extinta. E aí, o que acontece? Eu, se pagar uma dívida tributária prescrita, eu posso repetir em débito. Ok? Então, é muito comum, como eu também falei uma passada para vocês, as pessoas que devem à União uma quantia inferior à soma de 20 mil reais, o que acontece com essas pessoas? Elas são inscritas em dívida ativa, mas a União não as executa. Então, o que acontece? Ela está inscrita em dívida, mas não sofre execução. E aí passa-se o lapso prescricional. Aí a União ela perde o direito, a pretensão para executar aquele crédito, apesar do contribuinte estar inscrito em dívida. E aí o que faz o contribuinte? Faz uma petição à Procuradoria da Fazenda Nacional, requerendo a extinção daquele crédito tributário pela prescrição. E se a Procuradoria reconhecer que o crédito está extinto por causa da prescrição, mas abaixa na inscrição e vai dar o crédito por extinto. Tudo bem para vocês? Ok. Então, nós vimos também, né, que em direito tributário, decadência e prescrição é competência reservada à lei complementar, né? Então, olhem para a tela aqui, ó. Sistema Constitucional Tributário, que está na Constituição Federal. Abaixo, as normas gerais em matéria de direito tributário, naturalmente o Código Tributário Nacional, e as leis das pessoas políticas que instituem os tributos. Então, eu tenho essa hierarquia entre normas dentro do direito tributário, né? O altiplano do Sistema Constitucional Tributário, abaixo desse, as normas gerais, e abaixo das normas gerais, as leis instituidoras de tributos das pessoas políticas. Então, as leis instituidoras de tributos devem obediência às normas gerais e à Constituição, e as normas gerais devem obediência à Constituição. Bom, em matéria de direito tributário, por força do artigo 146, inciso 3 da Constituição Federal, eu acho que é a linha B ou C, o que acontece? Decadência e prescrição em matéria de direito tributário são disciplinas reservadas ao trato da lei complementar. Ou seja, somente lei complementar pode dispor sobre decadência e prescrição em direito tributário. Isso aí é muito importante. E por que isso daí é muito importante? Porque a Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830, ela é uma lei ordinária. Ok? Ela é uma lei ordinária. Então, a Lei de Execuções Fiscais pode dispor sobre decadência e prescrição? O que vocês acham? O que vocês me responderiam se eu perguntasse na prova? Se eu perguntar na prova para vocês, pode a Lei de Execuções Fiscais, que é a lei ordinária, 6.830, dispor sobre decadência e prescrição? O que vocês iriam me responder? Em matéria tributária, não. Mas... ela foi recepcionada com status... Não. É o que você falou na última aula, não é? Não, calma aí. Prescrição e decadência, como o senhor falou, é reservada à lei complementar.
Calma aí, vamos com calma. Peraí, que ano que é a lei de execução fiscal que você falou? 1980. 1930 e 1980. Vamos com calma. Ó. A lei complementar foi criada no nosso ordenamento jurídico em 1967. Tá? Então, antes de 67, não havia lei complementar no ordenamento jurídico brasileiro. Então, vejam só, o Código Tributário Nacional, sabe? Esse sim é lei ordinária com status de lei complementar. Percebe? Então, o Código Tributário Nacional, ele é uma lei ordinária, mas ele tem status de lei complementar. Por quê? Porque ele dispõe sobre normas gerais em matéria de direito tributário, inclusive decadência e prescrição. Então, ele foi recepcionado pela Constituição com status de lei complementar. Por quê? Porque se você quiser alterar o Código Tributário Nacional, você tem que aprovar uma lei complementar. E nós vamos ver uma alteração substancial no Código Tributário hoje com relação à prescrição. Tá ok? Então, vamos lá. O Código Tributário Nacional, a Lei Ordinária 5.172, de 1966, ela é uma lei ordinária, mas ela tem status de lei complementar, pois ela dispõe sobre normas gerais em matéria de direito tributário, inclusive decadência e prescrição de direito tributário, e essas matérias só podem ser tratadas por lei complementar. Ocorre que, quando o Código foi elaborado, em 66, não existia lei complementar. Percebe? Então, é uma lei ordinária que só pode ser alterada por lei complementar. Percebe? Por isso que ele tem status de lei complementar. Agora, a Lei 6.830, a Lei de Execuções Fiscais, não. Essa é uma lei ordinária, editada em 1980, ou seja, quando já existia lei complementar no ordenamento jurídico. Então, essa Lei 6.830, a Lei de Execuções Fiscais, ela não possui status de lei complementar, tudo bem? Como assim? Agora eu buguei. Então, bugou mesmo, né? Porque, olha só, quando a Lei 6.830 foi criada, lá em 1980, já existia na Constituição de 67 determinação de que somente lei complementar pode tratar de normas gerais em matéria de direito tributário, percebe? Já existia lei complementar, então ela não foi recepcionada como lei complementar, ela é lei ordinária. Mas para alterar precisa ser lei complementar. A lei de execuções fiscais, não, sabe? O Código Tributário, sim. Ó, você está confundindo dois... Não, agora eu entendi. Entendeu? Ok. O Código Tributário Nacional, quando o Código Tributário Nacional foi feito, ainda não existia lei complementar, então ele foi recepcionado com o status de lei complementar. Agora, a Lei de Execuções Fiscais, quando ela foi criada, já existia a lei complementar e já existia um dispositivo na Constituição dizendo que somente lei complementar pode tratar de normas gerais em matéria de direito tributário. Então, a Lei de Execuções Fiscais, ela é uma lei ordinária e não foi recepcionada como lei complementar. Entenderam isso? Entenderam isso? Tá. Aí volta a minha pergunta. Pode a Lei de Execuções Fiscais dispor sobre decadência e prescrição? Ah, então não pode, né, professor? Então, veja bem, Luana. A lei, a execução fiscal só serve para as fazendas públicas executarem créditos de natureza jurídica tributária? Para executar não tributária também. Lembra que eu falei uma passada para vocês? Eu até mostrei a lei de execuções fiscais. Lá no artigo 1º da lei de execuções fiscais, ela fala: essa lei se presta para disciplinar a execução fiscal de débitos, de créditos da fazenda pública com natureza jurídica tributária ou não. Percebe? Então, veja só, a lei de execuções fiscais, se ela quiser, ela pode até tratar de decadência e prescrição. Porém,
os dispositivos da lei de execução fiscal que tratam de decadência e prescrição não poderão ser aplicados às execuções fiscais que visem a cobrança de créditos tributários. Entendeu, Luana? Atrapalharam você aí, né? Entendi. E foi o que a gente estava falando sobre as multas, né, professor? Exatamente. Exatamente. Então, a esmagadora maioria dos créditos tributários da Fazenda Pública são tributários. A esmagadora maioria das inscrições em dívidas ativas, seja da Fazenda Pública, federal, estadual, municipal, são tributários. A esmagadora maioria. Mas nós temos inscrições em dívida ativa de natureza jurídica não tributária. Notadamente, como a Patrícia lembrou, as multas. Ok? Multas, né, Patrícia, que não guardem relação com o direito tributário, né? Tal como multa de trânsito, multa ambiental, né? Porque as multas que guardam relação com as relações jurídicas tributárias, essas são, digamos assim, atraídas, são com natureza jurídica tributária, tá ok? Então, existem alguns dispositivos na lei de execução fiscal que tratam de decadência e prescrição, porém, tais dispositivos não podem ser aplicados às execuções fiscais de natureza jurídica tributária. Tá certo para vocês? É bem chatinho isso, né? É bem pegadinho isso daqui, tá ok? Então, vamos lá. Decadência e prescrição de direito tributário. A competência das normas gerais, né? Constituição Federal. Última coisa aqui que eu ia falar para vocês. Quem disciplina decadência e prescrição de direito tributário são as normas gerais, lei complementar. E a disciplina está no Código Tributário Nacional. Só que o Código Tributário Nacional é da década de 60. Então, muitos dispositivos do Código Tributário Nacional acabam sendo atualizados pela jurisprudência dos tribunais, tá ok? Nós vamos ver que, ao longo desses anos, teve apenas uma lei complementar que alterou o dispositivo de prazo prescricional no Código Tributário, tá ok? Não teve mais nenhuma alteração. E o Código Tributário Nacional são pouquíssimos artigos que tratam de decadência e prescrição. Então, todas as situações que surgiram com relação à decadência e prescrição ao longo dos anos, essas situações acabam sendo resolvidas pela jurisprudência dos tribunais, notadamente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é quem dá a última palavra na interpretação da legislação federal. Certo? Vejam, se decadência e prescrição são disciplinas reguladas pela legislação federal e quem dá a última palavra na interpretação da legislação federal é o Superior Tribunal de Justiça, então é ele quem vai decidir as questões que envolvem decadência e prescrição. Entenderam isso? Aí são a terceira e a quarta turma do STJ, tá ok? E quando há divergência entre a terceira e a quarta turma, é a segunda sessão que resolve. Não sei se vocês conhecem a organização do STJ, né? Mas o STJ ele tem 6 sessões, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 8 sessões, tá? E a terceira e a quarta sessões são as encarregadas de julgar as causas tributárias. E quando você junta a terceira e a quarta sessão, você cria a terceira e a quarta turma. Desculpa, gente. São 8 turmas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava turma. A terceira e a quarta turma, elas julgam as questões tributárias. E quando há divergência entre a terceira e a quarta turma, quem pacifica a jurisprudência é a segunda sessão. A segunda sessão é a união da terceira e da quarta turma. Tudo bem? Bom. Então, vamos lá. O prazo decadencial é de 5 anos, assim como o prazo prescricional, que também é de 5 anos. Então,
tanto o prazo decadencial quanto o prazo prescricional em direito tributário, eles são de 5 anos, ok? Aí, tem uma aluna que perguntou, eu vou botar isso depois eu volto nisso daí. Bom, se o prazo é de 5 anos, para eu saber se esse prazo já transcorreu e se operou tanto a decadência quanto a prescrição, é muito importante eu saber qual é o termo inicial, tudo bem? Porque, sabendo qual é o termo inicial, eu vou saber qual é o termo final. Quando é que começa a fluir os prazos? Quando é que começam a fluir os prazos decadenciais e prescricionais? Esse é o termo inicial. E saber qual é o termo inicial é primordial. Por quê? Porque sabendo-se qual é o termo inicial, eu vou alcançar o termo final. Se eu não sei qual é o termo inicial, como é que eu vou saber qual é o termo final? Percebe? Agora, existem as chamadas causas suspensivas e causas interruptivas. O que é uma causa suspensiva? O que a causa suspensiva provoca na fluência do prazo? Seja ele decadencial ou prescricional. Suspende e depois volta a contar de onde tinha parado. Se tinha, é isso? Tinha corrido 1 ano, são 5. Tinha corrido 1. Suspendeu. A hora que voltar, vai correr mais 4. Isso. Eu paro de contar, né? Enquanto a causa suspensiva estiver operando, eu paro de contar, e à medida que a causa suspensiva se extinguir, eu continuo a contar da onde eu parei. Isso é suspensão. Certo? Agora, o que é causa interruptiva? Interrompe e inicia do zero. Isso. Na interrupção, eu paro e começo do zero. Ok? Gente, existe uma lenda, digamos assim, que se aplica ao direito civil, que fala assim: o que se suspende e se interrompe é o prazo prescricional, porque o prazo decadencial não se suspende e não se interrompe. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas tem muita gente que fala isso no direito civil. Olha, o prazo decadencial não se suspende nem se interrompe. O que se suspende e se interrompe é o prazo prescricional. Isso daqui é uma meia-verdade para o direito tributário, tá? Porque eu vou mostrar para vocês que existe uma situação aqui em que muitos entendem que há uma interrupção do prazo decadencial. Tá ok? Bom, dito essas palavras, vamos lá. O que é decadência em direito tributário? Quem ousaria dizer para mim? Quando a fazenda perde o direito de cobrar. Não. Quem que ajuda a Patrícia? É isso que eu quero que vocês pensem mesmo. Vamos lá. Quem que Perde ajuda? o direito de fazer o lançamento? A decadência, Patrícia, em direito tributário, ela fulmina com o direito da Fazenda Pública em lançar e constituir o crédito. Quando você falou cobrar, eu não sei se você estava pensando nisso, entendeu? Mas quando você fala em cobrar, eu estou pensando em cobrar o crédito já existente. Aí, eu perco o direito de cobrar o crédito já existente, digamos assim, quando é prescrição, percebe? Então, olha só, dê uma olhada no slide que está na tela aí para vocês. Ó. Eu tenho a lei que institui o tributo. Ou seja, se a lei institui o tributo, ela cria uma regra matriz de direito tributário. Essa lei que criou o tributo, a regra matriz de direito tributário, né, ocorre o fato gerador,
e depois que ocorre o faturador, vem a Fazenda Pública e lança e constitui o crédito. Ou então, o contribuinte. Vamos fazer uma revisão disso aqui, porque isso vai ser muito importante para a gente, tá? Então, vamos lá. Vamos revisar isso daqui. Isso vai ser importante. Vamos lá. A lei institui o tributo. Se a lei institui o tributo, ela cria uma regra matriz de direito tributário, certo? Beleza. Passo seguinte, ocorre o chamado fato gerador ou evento tributário. E aí, para que a Fazenda Pública receba o crédito ou para que o contribuinte pague o crédito, o que vai ter que ser feito? Vai ter que ser constituído o crédito tributário, certo? Aliás, pague o crédito, não, pague a obrigação, né? Quando ocorre o fato gerador, eu não tenho nada ainda. Ou, para quem adota a teoria declarativista, eu tenho a obrigação. Uma vez ocorrido o fato gerador, para que o contribuinte vá lá e efetue o pagamento daquilo que ele considera que ele deve, o que ele tem que fazer? Ele tem que constituir o crédito, não é isso? Uhum. Então, como é que se constitui o crédito? O crédito pode ser constituído pela Fazenda Pública através de lançamento de ofício, não é isso? Ou por lançamento de declaração. Agora, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, quem tem a obrigação de constituir o crédito no primeiro momento é o próprio contribuinte. Ok? Se o contribuinte não constituir o crédito, ou se o contribuinte constituir o crédito de forma equivocada, aí nada impede a Fazenda Pública vir e lançar a diferença de ofício. Percebe? Então, gente, é muito importante vocês relembrarem isso, senão vocês não vão entender o que eu vou explicar daqui a pouco. No direito tributário, existem tributos sujeitos a lançamento por homologação e existem tributos não sujeitos a lançamento por homologação. A grande maioria dos tributos, atualmente, elas são sujeitos a lançamento por homologação. O que é um tributo sujeito a lançamento por homologação? É o tributo que quem tem a obrigação de constituir o crédito tributário no primeiro momento é o próprio contribuinte. É ele que tem a obrigação de ir lá e constituir o crédito. Tudo bem? Agora, nos tributos não sujeitos a lançamento por homologação, quem tem a obrigação de constituir o crédito é a Fazenda Pública, mediante lançamento de ofício. Está claro isso para vocês? Está claro? Olha só. No ordenamento jurídico brasileiro, eu tenho tributos sujeitos a lançamento por homologação e tributos não sujeitos a lançamento por homologação. Se o tributo é sujeito a lançamento por homologação, quem tem a obrigação de constituir o crédito? O contribuinte, por atos próprios. E esse ato do contribuinte que constitui o crédito, ele fica sujeito à homologação, percebe? Agora, quando o tributo não é sujeito a lançamento por homologação, o contribuinte não tem a obrigação de constituir o crédito. Quem tem a obrigação de constituir o crédito é a própria Fazenda Pública, mediante um ato administrativo que nós chamamos de lançamento. Tá ok? Agora, se o contribuinte se o tributo for sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte não constituir o crédito, aí a Fazenda Pública vai lá e lança de ofício, tudo bem? Agora, se o tributo é sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte constituir o crédito, aí esse crédito constituído pelo próprio contribuinte, ele vai ficar sujeito à homologação da Fazenda Pública, lembram disso? E essa homologação pode ser expressa ou tácita. Ela vai ser expressa se a Fazenda Pública colocar no papel. E ela vai ser tácita quando se opera a decadência. É por isso que eu estou recordando isso com vocês. Ok? Então, vejam só. Decadencial em direito tributário é o prazo que a Fazenda Pública possui para constituir o crédito mediante o ato administrativo de lançamento. Então, a decadência em direito tributário, ela fulmina com o direito da Fazenda Pública em lançar. Percebe? Ela fulmina com o direito da Fazenda Pública em lançar. Ok?
Vou fazer uma perguntinha difícil agora, hein? Quando o tributo é sujeito ao lançamento por homologação, a Fazenda Pública ela pode lançar? Ela tem o direito de lançar? Qual a pergunta, professor? Se o tributo for sujeito a lançamento por homologação, possui a Fazenda Pública o direito de lançar? O que vocês acham? Acho que não, acho que cabe ao contribuinte, não é? Então, olha só. Quando o tributo é sujeito a lançamento por homologação, em um primeiro momento, não possui a Fazenda Pública o direito de lançar. Por que a Fazenda Pública não possui o direito de lançar no primeiro momento? Porque por homologação é o próprio contribuinte pelos atos próprios. Porque quando o tributo é sujeito à homologação, quem tem o dever de constituir o crédito, em um primeiro momento, é o próprio contribuinte. Agora, a partir do momento em que passa esse prazo para o contribuinte constituir o crédito, aí sim, aí a Fazenda Pública pode lançar de ofício, porque o contribuinte não constituiu, percebe? Ou quando ele constitui errado, né, professor? É. Quando ele constitui a menos, né? É isso aí. Então, olha só. Quando o tributo é sujeito ao lançamento por homologação, sempre vai existir um prazo para que o contribuinte vá lá e constitua o crédito. Antes de acabar esse prazo, a Fazenda Pública não pode lançar, percebe? Por que a Fazenda Pública não pode lançar antes de acabar esse prazo? Porque o contribuinte ele está no prazo dele para ele constituir o crédito. Agora, se o contribuinte deixa de constituir o crédito, após o transcurso do prazo para ele constituir o crédito, aí a Fazenda Pública pode vir lançar. E, por outro lado, caso o contribuinte constitua o crédito, mas a Fazenda Pública entenda que o crédito constituído pelo contribuinte é insuficiente, aí ela pode vir lançar a diferença também. Entenderam isso? Alguém tem alguma dúvida aqui, gente? Isso é muito importante, tá? E aí, é um problema, porque quem não assistiu e não entendeu a aula de lançamento lá de trás, vai boiar agora no que eu estou falando, né? Tem alguém que está boiando naquilo que eu estou dizendo agora, gente? Tem alguém boiando aí? Se tiver, levanta a mão e vamos resolver agora essa parada, senão vai ficar feio o negócio para frente, hein? Entenderam, pessoal? Então, olha só, reprisando. Nos tributos sujeitos ao lançamento e homologação, quem tem a obrigação de constituir o crédito tributário é o próprio contribuinte, mediante atos próprios. Uma vez que o contribuinte constitui o crédito constituído pelo contribuinte fica sujeito à homologação por parte do Estado. Agora, se o tributo não for sujeito ao lançamento e homologação, o contribuinte não tem obrigação nenhuma de constituir o crédito. Aí quem tem a obrigação de constituir o crédito é a Fazenda Pública por lançamento de ofício. E, por outro lado, se o tributo for sujeito ao lançamento e homologação, mas se o contribuinte não constituir o crédito, aí a Fazenda Pública vem e lança de ofício também. Tudo bem? Tudo bem, Priscila? Beleza. Então, olha só. Beleza, professor. Mais uma vez, decadência em direito tributário fulmina com o direito da Fazenda Pública em constituir o crédito. Veja, é um direito potestativo, percebe? Por que é um direito potestativo? Porque é um direito que a Fazenda Pública tem de influenciar na sua esfera jurídica e de lançar e constituir um crédito contra você, que vai afetar o seu patrimônio. Agora, uma vez que o crédito está constituído, abre-se um prazo para a Fazenda Pública cobrar esse crédito. Aí sim, esse prazo
que a Fazenda Pública possui para exigir o crédito, para cobrar o crédito, esse é o prazo prescricional. Tudo bem? Porque daqui, veja, aqui eu já não tenho... Você falou, professor, essas questões de prescrição e decadência no tributário é só por lei complementar, é isso? Isso. Ah, tá. Só para eu deixar aqui. Professor, Oi. em relação, voltando um pouquinho sobre a decadência, o termo inicial dela é o fato gerador. Mas não falei ainda, Thiago. Ah, tá ok. Eu não falei do termo inicial ainda no prazo decadencial, tá? Uhum. Segura sua onda aí, que daqui a pouco eu vou falar. E a hora que eu falar, vai perder. Tá ok. Tá? Então, olha só. Uma vez que o crédito foi constituído, vocês concordam comigo que eu tenho uma relação jurídica de cunho prestacional? Olha lá, ó. Se o crédito existe, tem sujeito passivo e sujeito ativo, não é assim? Então, aí, essa relação jurídica aqui, plasmada no crédito tributário, de cunho prestacional, ela vai ser fulminada pela prescrição. Só que aqui é diferente, porque a prescrição ela não vai acabar com a pretensão da Fazenda Pública, ela vai fulminar o próprio crédito, tudo bem? Entenderam? Dúvidas? Bom. Aí, teve alguém aula passada que falou assim para mim, Murad, então quer dizer que no direito tributário o prazo é de 10 anos, né? Porque eu tenho prazo decadencial de 5 anos para constituir o crédito, e uma vez constituído o crédito, tem um prazo prescricional de mais 5 anos. Tá? Aí eu falei, não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque, veja, se o crédito foi constituído mediante lançamento, eu não posso questionar ele administrativamente? Posso ou não posso? Posso. Né? Se o crédito foi constituído por mim, aí não cabe discussão, né? Porque eu mesmo constituí o crédito. Agora, quando o crédito é constituído por ato administrativo de lançamento, eu posso questionar administrativamente o crédito. E quando eu questiono administrativamente o crédito, não suspende o prazo, suspende a exigibilidade do crédito? Lembra que a gente viu lá? Suspende. Então, se suspende a exigibilidade do crédito, gente, também vai suspender a fluência do prazo prescricional. Aliás... Isso acaba aumentando o prazo, então, né, professor? Exatamente. Então, já é uma dica que eu falo aqui para vocês. Toda vez que a exigibilidade do crédito estiver suspensa, suspenso também estará o prazo prescricional para a sua cobrança, percebe? Porque, veja bem, prescrição não é o prazo para a Fazenda Pública cobrar? Sim ou não? Sim. Se a prescrição é o prazo para a Fazenda Pública cobrar, se esse prazo para a Fazenda Pública cobrar está suspenso, quer dizer que a Fazenda Pública não pode cobrar. Pode correr contra a Fazenda Pública o prazo prescricional, gente? O que vocês acham? O prazo está suspenso? Hã? Que não. É óbvio que não, né? Se o prazo prescricional é o prazo que a Fazenda Pública possui para cobrar o crédito, se a Fazenda Pública está impedida de cobrar o crédito porque a sua exigibilidade está suspensa, consequentemente, suspenso também estará a fluência do prazo prescricional. Isso é uma coisa de lógica, né? Tudo bem? Professor, então, oi. Eu tinha falado na aula passada que a partir do momento que a Fazenda tem o direito de cobrar o crédito, existem algumas empresas
que eu acho que é abaixo de 20 mil, que eles não fazem essa cobrança, porque acaba que pelo tempo não compensando para eles. Quando chega lá no prazo de receber, já deu a prescrição ali, né? A decadência, aliás. Deu a decadência. Então, a partir do momento que eles não fizeram a cobrança, deu o prazo, o credor pode ir até lá e pedir a baixa dessa dívida. É Sim. isso? Sim. Ah, É isso tá. aí. Então, é o que eu estou explicando para vocês aqui, tá? Então, presta atenção, ó. O crédito tributário, ele tem aquela qualidade, que é a exigibilidade, né? Se a sua exigibilidade está suspensa, quer dizer que a Fazenda Pública não pode cobrar. Se a Fazenda Pública não pode cobrar, também não pode fluir o prazo prescricional, porque o prescricional é o prazo para cobrar, percebe? Porque senão, gente, seria muito fácil, né? Eu pego um crédito e parcelo em 120 meses. Não é possível? Hoje é possível, né? Parcelar em 120 meses. Eu parcelo em 120 meses. Aí eu vou pagando. Na hora que dá 5 anos, eu vou lá e peço a prescrição, percebe? Não adianta. Quando você parcela, enquanto você está pagando as parcelas, a exigibilidade do crédito está suspensa. Então, a fluência do prazo prescricional também fica suspensa. Tudo bem? Beleza? Tá. Alguma dúvida aqui? Beleza. Bom, agora o bicho vai pegar. Vocês sabem que quando eu falo que o bicho vai pegar, ele pega mesmo. Nós vamos estudar agora os termos iniciais do prazo decadencial. Então, olha só. Artigo 173 do Código Tributário Nacional. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados. 1. Do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, presta atenção, tá? O primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, olha só. Suponhamos que ocorra o fato gerador do tributo hoje, dia 21 de setembro de 2021. A Fazenda Pública já pode constituir o crédito em 2021? Essa é a pergunta. Se sim, então o prazo prescricional, o decadencial, começa a contar no primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ser efetuado. Então, olha só. Eu tenho que saber quando que o lançamento poderia ter sido efetuado. Porque o prazo decadencial só começa a contar no primeiro dia do ano seguinte. Percebe? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? ICMS. Então, vamos supor, a minha empresa realizou operações mercantis no mês de agosto de 2021, ok? Eu tinha que ter constituído o crédito no mês de setembro. Se eu não constituir o crédito no mês de setembro, a partir de outubro, a Fazenda Pública já pode lançar. Concorda comigo? Sim ou não? Tá?
Pelo que está escrito aqui no inciso 1 do 173, quando que vai começar a correr o prazo decadencial? Primeiro de janeiro de 2022. Exatamente. Porque, veja só, o fato gerador ocorreu em 2021 e a Fazenda Pública já poderia lançar em 2021 e não fez. Então, o prazo começa a correr em 1º de janeiro de 2022. Percebe? Entenderam ou não? E é complicado mesmo. Isso aqui não é uma coisa muito fácil, não. Existem livros e mais livros escritos sobre isso aqui. Pode repetir, por favor, professor, por gentileza? Quem está falando? O João, professor. Beleza, João. Vamos lá. Então, olha só. O artigo 171, inciso 1 do Código Tributário Nacional, ele traz a regra geral do termo inicial para a fluência do prazo decadencial, qual seja o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Primeiro dia do exercício seguinte, João, é sempre 1º de janeiro, concorda comigo? Sim. O exercício seguinte é o 1º de janeiro. Agora, 1º de janeiro de qual ano? Aí você tem que saber quando é que ocorreu o fato gerador e você tem que saber se a Fazenda Pública já poderia ter lançado no ano em que ocorreu o fato gerador. E se a Fazenda Pública já poderia ter lançado no ano que ocorreu o fato gerador, então esse prazo começa a correr no 1º dia do ano seguinte. Agora, se a Fazenda Pública só pode lançar no ano seguinte a ocorrência do fato gerador, aí só vai começar a correr no outro ano, percebe? Entendi. Então, professor. eu estou dando o primeiro exemplo para vocês aqui. ICMS. Eu tenho uma empresa que realizou operações mercantis no mês de agosto de 2021. Ele tem até o mês de setembro de 2021 para constituir o crédito por atos próprios, o próprio contribuinte. Se ele não fizer isso, o que vai acontecer? A partir de outubro, a Fazenda Pública já pode lançar, outubro de 2021, concorda comigo? Então, nesse caso, o prazo decadencial começa a correr em 1º de janeiro de 2022, pelo que diz o inciso 1 do 173 do CTN. Entenderam? Entenderam ou não? Sim. Agora, outra situação. Imposto de renda. Quando é que ocorre o fato gerador do imposto de renda? 31 de dezembro. Então, o imposto de renda de 2021, o fato gerador dele vai ocorrer à meia-noite do dia 31 de dezembro de 2021. E eu tenho até abril para constituir o crédito por atos próprios. Se eu não constituir o crédito até abril, aí, a partir de maio, a Fazenda Pública pode lançar. Tudo bem para vocês? Nesse caso do imposto de renda, como é que começa a fluir o prazo decadencial? 1 de 2023. Isso, 1º de janeiro de 2023. Porque, veja, apesar do fato gerador ter ocorrido em 2021, a Fazenda Pública não tinha o direito de lançar em 2021. O direito da Fazenda Pública lançar começou em 1º de maio de 2022. Então, a fluência do prazo decadencial só começa a fluir em 1º de janeiro de 2023. Professor, nesse caso, não acaba prejudicando, assim, em termos de direitos, o credor, o devedor? Porque se a dívida pode ser lançada apenas no ano anterior, no ano posterior, o prazo, o credor ele acaba ficando Com um prazo maior. por muito mais tempo, O prazo maior aí como devedor enfim, né, na Fazenda Pública, né? Exatamente. Mas veja bem, Priscila, sabe por que existe essa regra? Não. Porque lá na década de 60,
a Fazenda Pública ela só descobria se o contribuinte tinha ou não efetuado o pagamento no primeiro dia do ano seguinte. Porque era no primeiro dia do ano seguinte que o banco ele fechava a contabilidade dele e ele informava a Fazenda Pública quem tinha efetuado o pagamento. Entendeu? Entendi. Hoje, É uma coisa meio que antiga. Então, essa forma de cobrança. Não, calma aí, veja bem. Eu volto a dizer para vocês, o Código Tributário Nacional é da década de 60, quando a tributação era feita no papel, no lápis, na caneta, na máquina datilográfica, né? Hoje é tudo diferente. Então, essa regra que o prazo começa a correr no primeiro dia do exercício seguinte, ela surgiu porque lá na década de 60, era somente no primeiro dia do exercício seguinte que a Fazenda Pública ficava sabendo quem pagou, quem não pagou, quem custou e não custou o crédito, para poder ir atrás e lançar. Hoje, quando você paga um tributo, dá 1, 2 dias já dá baixa, não é isso? Não é assim? Sim. Quando você paga o tributo Sim. hoje, é rapidinho, né? Você está com o tributo em aberto lá, você paga e 1 dia já dá baixa. Tudo bem? Certo. Mas, antigamente, não era assim. Então, eu volto a dizer, nós estamos submetidos a uma regra que tinha sentido na década de 60, mas que realmente, hoje, em 2022, me parece, em 2021, me parece que ela não tem mais sentido. Mas ela continua em vigor. Tudo bem? Professor, então, assim, se foi instituído o crédito em fevereiro de 2021, a Fazenda só vai poder cobrar em janeiro de 2022, está correto? Não entendi a sua pergunta. Se o crédito foi instituído, por exemplo, em fevereiro de 2021, Se o crédito foi a constituído... Fazenda só vai poder... Não, veja bem, eu estou falando de decadência, não estou falando de prescrição, Isso. Priscila. Eu estou falando do prazo para constituir o crédito. Se o crédito foi constituído, já não vou mais falar em decadência. Percebe? Eu estou falando aqui no prazo decadencial para a constituição do crédito. Eu estou falando aqui de constituição do crédito. Você falou para mim, o crédito já foi constituído, então não tem decadência. Aí nós vamos começar a tratar de prescrição, entendeu? Só um segundo. Correto. Uhum. Entendi, professor. Tá quente, não tá? Meu Deus, calma aí. O cachorro comeu o controle do ar-condicionado, não tem como ligar o ar-condicionado aqui. Tá quente pra caramba. Me lasquei. Mas não tem outro ar igual, professor? Funciona. Vou abrir a janela aqui, né? Se fizer muito barulho aqui fora, a gente fecha. Bom, entenderam? Tomou, ó, eu quero bastante calma nisso daqui, porque isso é uma coisa muito difícil para vocês entenderem, tá? Então, olha só. O artigo 173, inciso 1 do CTN, ele traz a regra geral, aquilo que nós chamamos de regra geral, que é o termo inicial, regra geral, para a fluência do prazo decadencial. E esse prazo começa a fluir no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, para eu saber qual o 1º de janeiro, que é porque é primeiro dia do exercício seguinte, então sempre vai ser 1º de janeiro. Mas de qual ano? Eu preciso saber em qual ano ocorreu o fato gerador,
E eu preciso saber se no ano que ocorreu o fato gerador, a Fazenda Pública já poderia lançar. Ou se a Fazenda Pública só poderia lançar no ano seguinte da ocorrência do fato gerador. Porque se o fato gerador ocorreu em 2021 e a Fazenda Pública já poderia lançar em 2021, o prazo começa a correr em 1º de janeiro de 2022. Agora, se o fato gerador ocorreu em 2021 e a Fazenda Pública só poderia lançar em 2022, então o prazo começa a correr em 1º de janeiro de 2023. Quem tem dúvida no que eu estou falando? Agora eu entendi, professor. Essa questão de quando começa a correr o prazo após o lançamento. Falou? Entendeu? Então, olha só. Se o fato gerador ocorreu em 2021 e a Fazenda já poderia ter lançado em 2021, o prazo começa a correr em 1º de janeiro de 2022. Agora, se o fato gerador ocorreu em 2021, mas em 2021 a Fazenda Pública não poderia ter lançado, ele só poderia ter lançado em 2022, então o prazo começa a correr em 2023. Por exemplo, o ICMS de dezembro de 2021. Tem como a Fazenda Pública lançar em 2021? Não, porque ele acaba em 31 de dezembro de 2021 e eu tenho janeiro de 2022 para lançar, para constituir o crédito, por atos próprios. Então, olha só, ICMS, dezembro de 2021, a Fazenda Pública só pode lançar em 2022. Então, o prazo só começa a correr em 1º de janeiro de 2023. Percebe? Então, para você saber quando é que começa a fluir o prazo decadencial, por força da regra geral, do inciso 173, você tem que saber o ano em que o fato gerador ocorreu, e você tem que saber se no ano que o fato gerador ocorreu, a Fazenda Pública já poderia ter lançado. Se a Fazenda Pública já poderia ter lançado no mesmo ano da ocorrência do fato gerador, a decadência começa a correr no 1º de janeiro do ano seguinte. Agora, se a Fazenda Pública não poderia ter lançado no ano que ocorreu o fato gerador, então aí o prazo decadencial começa a correr no 1º dia do ano seguinte, lá na frente. Alguma dúvida aqui, gente? Professor, o senhor falou do ICMS, que é mensal. No caso do IPVA, que é anual, ela teria, então, que, no caso de 2021, ela tem que lançar quando? O fato gerador do IPVA corre em 1º de janeiro, certo? Certo. Então, 1º de janeiro de 2021 ocorreu o fato gerador. Certo. Ela vai lançar em 2021, já pode lançar, concorda? Certo. Beleza. Então, se ela não lançar, começa a correr o prazo decadencial em 1º de janeiro de 2022. Exatamente. Mas não é esse o entendimento da Fazenda Pública, tá, Patrícia? Ai, obrigado. No Estado de São Paulo. No Estado de São Tá. Paulo. É por isso que eu estou falando com você. Você está fazendo essa pergunta. Nas outras unidades da federação, é exatamente esse raciocínio. IPVA é tributo sujeito ao lançamento de ofício. Percebe? Então, o fato gerador ocorre 1º de janeiro, a Fazenda Pública lança em fevereiro, você começa a pagar, percebe? Se ela não lançar, então o prazo decadencial começa a correr 1º de janeiro do ano seguinte, entendeu? 2022. Mas para o Estado de São Paulo é diferente, porque para o Estado de São Paulo, o PVA é lançamento sujeito à homologação. Eu já vou explicar daqui a pouco para você isso. Tá? Vamos lá. Então, regra geral do termo inicial do prazo decadencial do inciso 1 do 173 do CTN. Primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, eu tenho que saber o ano em que ocorreu o fato gerador e eu tenho que saber se no ano em que ocorreu o fato gerador, a Fazenda Pública já poderia ter lançado. Se sim, é 1º de janeiro do ano seguinte. Se não, é 1º de janeiro do outro ano. Tudo bem para vocês? Beleza. Agora, para tudo e olha para a tela aqui. Ó. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Pois não.
A Fazenda Pública, ela tem 5 anos, né, para estar fazendo Ela está lançando. esse lançamento, para estar lançando. Ela tem 5 anos. Então, por exemplo, eu tô meio perdida no negócio, professor. Se a dívida, um exemplo, a dívida é de 2000, vamos dizer 2020, tá? Um exemplo. Ela vai ter até 2000, mais 5 anos para frente para estar lançando esse crédito, para estar instituindo essa dívida. Ela não tem, assim, não existe, então, um limite, assim, se ela não lançar dentro de um ano, ela não pode mais lançar, ou esses 5 anos é corrido. Então, assim, ela pode lançar no 5º ano essa dívida. Sim. É exatamente o que ocorre. Por exemplo, em 2021, né, eles estão correndo atrás para cobrar 20, 19, 18, 17, 16. Percebe? A Fazenda Pública está sempre correndo contra o relógio. Então, ela fala, nossa, vai virar o ano, vai operar a decadência. Então, ela vai fiscalizar o que está 5 anos lá para trás, porque está 4 anos lá para trás, porque vai virar 5 e vai perder o direito, entendeu? Entendi, professor, entendi. É isso que eu estava, nossa, eu não estava entendendo direito isso daí. É isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Isso é confuso mesmo, tá, gente? Agora presta atenção, hein? Agora para tudo e olha aqui para a tela, ó. Olha só. O artigo 173.1 do CTN diz que o direito da Fazenda Pública instituir o crédito se extingue após 5 anos contados, o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Agora, presta atenção. O artigo 150 trata do lançamento por homologação. E ele fala, o lançamento por homologação, que ocorre aos tributos cuja legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que é referida a autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente homologa. Parágrafo 4º. Se a lei não fixar prazo de homologação, será ele de 5 anos a contar da data da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude e simulação. Então, presta atenção. O parágrafo 4º do artigo 150, ele traz um outro termo inicial para a fluência do prazo decadencial, que é a data da ocorrência do fato gerador. Por quê? Porque ele diz que opera-se a homologação tácita 5 anos a contar da data da ocorrência do fato gerador. E aí a cabeça de vocês pira, né? Porque eu estou olhando para meia dúzia aqui, eu estou vendo que a meia dúzia, cada um está me olhando com uma cara de desespero diferente, mas que todas elas expressam desespero, expressam. Explica de novo. Desenha aí, por favor. Só se pagar bem. Se não pagar bem, eu não faço. Você já é rico, Murad. Quê? Você já é rico, não precisa de dinheiro da gente, não. As A gente é universitário ferrado, entendeu? aparências podem enganar, viu? Cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Sei. Sei. Vamos lá. Ó, presta atenção. Foca. Larga a tarefa da criança aí. Tem mãe que está fazendo tarefa de criança na minha aula. Tá vendo, professor? Por isso que eu não ligo a câmera. Você fica enchendo o nosso saco. Vamos lá. Foco. Existem 2, a princípio,
existem dois termos iniciais para a contagem do prazo decadencial em direito tributário. O primeiro termo inicial é a regra geral, que está aqui no artigo 173, inciso 1, que é o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Agora, existe também a segunda regra. E o segundo termo inicial, ele está no parágrafo 4º do artigo 150. E é a data da ocorrência do fato gerador. Por quê? Porque 5 anos contados da data da ocorrência do fato gerador, o crédito constituído pelo contribuinte ele vai estar extinto pela homologação tácita, que é decadência. Deu uma clareada? Não. Não entendi nada, professor. Professor, dá um exemplo. Dá um Não exemplo. entendi, não. Tá. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Tá. E eu não Vamos lá. estou fazendo tarefa de criança, tá? Se é de mim que você falou, eu estou imprimindo seus slides porque você não manda, eu printo a tela e imprimo, tá, querido? Eu nem postei, Amado. eu nem postei a aula semana passada, ninguém nem reclamou. Tá todo mundo surtado com o pré-projeto, professor. Ô, louco. Por Ô, quê? louco. Ué, porque sim? Acho A que eu festa da ganho Alessandra, Alessandra deixa a gente doido, professor. Virgem Maria, essa mulher. Nossa. Bom, vamos lá. Larga esse slide aí agora. Ó. Presta atenção. Se o tributo for sujeito a lançamento para homologação, quem tem a obrigação de constituir o crédito? O contribuinte. Se o contribuinte constituir o crédito, a Fazenda Pública pode questionar o crédito dele, não pode? Sim. Sim. Só que o parágrafo 4º, que está na tela aí para vocês, ele está dizendo que se a Fazenda Pública não questionar o crédito constituído pelo contribuinte em 5 anos, a contar da data da ocorrência do fato gerador, ele perde o direito de fazer isso. Concorda comigo? Sim. Então, vamos lá. Se o tributo for sujeito a lançamento ou homologação, se o contribuinte constituir o crédito, efetuar o pagamento sem dolo, fraude ou simulação, aí o termo inicial da fluência do prazo decadencial para a Fazenda Pública lançar em cima do crédito constituído pelo contribuinte começa a contar da data da ocorrência do fato gerador. Então, são duas hipóteses distintas, professor. A primeira em que o constituinte não constitui o débito dele ali, Não. e na olha bem. segunda ele aponta o débito, paga, Calma aí, e a calma aí. fazenda não. Olha aqui, ó. Olha para a tela aqui, ó. A primeira pergunta, não sei quem é que falou aí, é o seguinte: você tem que perguntar: o tributo é sujeito ao lançamento para homologação? A primeira pergunta é essa. Porque, veja, se o tributo não for sujeito ao lançamento para homologação, você vai aplicar a regra do artigo 150, parágrafo 4º? Não, vai aplicar a regra geral. Vai aplicar a regra geral. Então, bom, se o tributo não for sujeito ao lançamento para homologação, você esquece o 150, parágrafo 4º, e você fica com o 731. Então, se o tributo não for sujeito ao lançamento para homologação, o termo inicial do prazo decadencial sempre será o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento deveria ter sido efetuado. Entenderam isso? Sim. Beleza. Agora clareou. Segunda pergunta, Diegão. Segunda pergunta. Apesar do tributo ser sujeito ao lançamento com homologação, o contribuinte constituiu o crédito e efetuou o pagamento? Porque, veja, se o tributo for sujeito ao lançamento com homologação
e o contribuinte constituiu o crédito e efetuou o pagamento, então existe algo a ser homologado. Se existe algo a ser homologado, eu venho para o artigo 150, parágrafo 4º. Agora, mesmo o tributo sendo sujeito a lançamento e homologação, se o contribuinte não constituiu e efetuou o pagamento, vocês concordam que não há que se falar de homologação tácita? Porque não tem que ser homologado, ele não constituiu o crédito. Aí, novamente, eu vou para a regra geral. Não tem como aplicar o 150, parágrafo 4º, porque não tem o que ser homologado. Era isso que eu estava querendo dizer, professor. Eu Acho sei, que eu entendi cara. agora. Sim. E por último, se o tributo for sujeito a lançamento e homologação e o contribuinte constituiu o crédito e pagou, mas se ele agiu com dolo, fraude ou simulação para diminuir o valor do crédito, o crédito que ele constituiu também não tem que ser homologado, porque, veja só vai ser homologado se não ocorreu dolo, fraude ou simulação. Então, se ele, apesar de ter constituído o crédito, fez uso de dolo, fraude ou simulação, nesse caso também não há que se falar homologação tácita. E aí, nesse caso, gente, também não há que se falar influência do prazo profissional a partir da data corrente do faturador. Eu volto para o artigo 103.1. Então, presta atenção. A data, o termo inicial para a fluência do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento deveria ter sido realizado. O termo inicial para a fluência do prazo decadencial somente será a data da ocorrência do fato gerador se eu tiver essas três hipóteses aqui presentes. Se o tributo for sujeito a lançamento ou homologação, se o contribuinte constituir e efetuar o pagamento do crédito, e se o contribuinte, ao fazer isso, ele não usar de dolo, fraude ou simulação, caso as três situações estejam juntas, então aí a fluência do termo inicial será a data da ocorrência do fato gerador, e não a regra geral do 173.1. Veja, eu só desloco o termo inicial do primeiro dia do exercício seguinte para a data da ocorrência do fato gerador, caso eu tenha a possibilidade de realizar a homologação tácita. E a homologação tácita só se dá nos tributos sujeitos a lançamento e homologação, que o contribuinte tenha constituído o crédito sem usar fraude, dolo ou simulação. Cansou, mas eu acho que eu expliquei. Quem não entendeu, pergunte. Que isso cai na prova. Pergunta, Priscila. Eu estou vendo a sua carinha de desespero. Acho que ela não sabe nem por onde começar a perguntar. Eu não sei mesmo, professor. Hã? Não sei começar a perguntar, não. Então. Vou falar a verdade. Eu só entendi a parte que você falou lá do 173, inciso 1. Quando você foi para o 150, eu já não entendi mais nada. Explica de novo. Então. E aí, porque você tem que entender de lançamento e homologação, senão você não entende isso. Entendi, essa parte eu entendi. Lançamento por homologação. Ele é feito pelo próprio contribuinte, e aí a fazenda homologa, se for identificado algum tipo de lançamento, de homologação pelo contribuinte a menos, a fazenda corrige, e quando é visto dolo, alguma coisa, é um outro procedimento. Agora eu não entendi mais nada a partir de 150. Que é o seguinte: se o tributo for sujeito ao lançamento para homologação, se o contribuinte tiver constituído o crédito sem fazer uso de dolo, fraude ou simulação, o crédito constituído pelo contribuinte vai estar tacitamente homologado
5 anos após a ocorrência do fato gerador. E homologação tácita é decadência. Então, veja, o termo inicial, a regra geral, é o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Essa é a regra geral. Agora, se o tributo for sujeito ao lançamento de homologação, se o contribuinte constituiu o crédito e pagou, e se o contribuinte agiu sem dolo, fraude ou simulação, isso quer dizer que o crédito do contribuinte vai estar tacitamente homologado após 5 anos da ocorrência do fato gerador. Então, homologação tácita é decadência. Aí o que acontece? O termo inicial se desloca do primeiro dia do exercício seguinte para a data da ocorrência do fato gerador. É isso. Professor, Oi. vamos tentar colocar um exemplo para ficar mais, para Tá. sedimentar mais? Eu tenho um Declarei exemplo meu aqui, imposto ó. de renda. Eu tenho um exemplo Declarei aqui, meu ó. imposto. Oi? Vou colocar esse exemplo aqui, ó, para vocês aqui, ó. Tá, Tá. declaração do imposto de renda. Então, bom, declaração de imposto de renda, eu vou ter que mudar esse slide aqui, ó. Então, calma aí, deixa eu mudar o slide aqui. Não, deixa eu só falar para ver se eu entendi. É. Eu declaro meu imposto de renda, certo? Ó, quando que ocorre o fato gerador? 15 de maio de 2020. Não. Vamos pegar o imposto de renda. Não é Ah, imposto de renda tá. que você quer? Quando que Quando eu ocorre... oferi renda. Não, mas o imposto de renda ele é anual, certo? Certo. Então, o fato gerador ocorre dia 31 de dezembro de 2021. Tá ok? Certo. Esse aqui é o fato gerador, tá ok? Uhum. Tem como a Fazenda Pública lançar em 2021? Não. Não, porque eu tenho até abril de 2022 para eu constituir o crédito, não é isso? Uhum. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos deslocar isso aqui um pouquinho aqui, ó. Para a gente poder usar o exemplo do imposto de renda. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, uma outra caixinha aqui, tá? Ó. E vou colocar que você tem a obrigação de constituir o crédito até o dia 30 de abril de 2022. Certo? É 22 ou 21? Não. Como que eu Ah, vou... tá, 22. Tá. 22. Uhum. Deixa eu colorir aqui. Aí, tá vendo? Ok? Então, o Uhum. fato gerador ocorreu dia 1º de janeiro, 31 de dezembro de 2021, e eu tenho até 30 de abril de 2022. Continua. Uhum. Eu constituí o crédito. Calma aí. Gerei uma obrigação de pagar. Você constituiu o crédito em 30 de 4 de 2022, é isso? Certo. Tá. Aí eu gerei a obrigação de pagar uma DARF. Isso. Aí você foi lá e Que eu pagou. Certo. Tudo bem. Aí, depois que eu paguei, é sujeito a homologação. Sujeito à homologação. Quando é Certo. que vai se dar a homologação tácita? Quando vai se dar a homologação tácita? Dia 31 de dezembro de 2022. Não. Calma aí. 5 anos depois de 2021. Calma aí. Ó. 5 anos depois. A homologação tácita, ó. O fato gerador ocorreu dia 31 de dezembro de 2021. No Certo. dia 30 de abril de 2022, você constituiu o crédito e efetuou o pagamento, tá ok? Uhum. A homologação tácita vai se dar, tá aqui, ó, 5 anos a contar da data da ocorrência do fato gerador. Então, se Sim. o fato gerador foi 31 de dezembro de 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Então, 31 de dezembro de 2026 ocorreu a homologação tácita, tudo bem? Uhum.
31 de dezembro de 26. E a decadência, professor? É a decadência, ocorreu homologação tácita. Ou seja, ninguém, ô Priscila, Patrícia, vai poder questionar essa declaração de imposto de renda referente ao ano 2021 após 2026, percebe? Uhum, Entendeu? certo. Entenderam aí, pessoal? Agora, vamos supor que a Patrícia não tenha declarado. A Fazenda Pública, primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. A Fazenda Pública poderia começar a fazer o lançamento quando? Maio de 2022. Maio de 2022. Então, o prazo vai começar a contar a partir de quanto, Greg? Janeiro de 2023. Janeiro 23. Janeiro de 2023. Então, aí, nesse caso, a decadência só ia se operar em 24, 25, 26, 27, 28. Só ia se operar em 1º de janeiro de 28. Entenderam? Se eu não tivesse declarado. Se não tiver declarado. Ou, se ao declarar, você tiver usado o dolo, fraude e simulação. Porque daí você não vai ter Certo. homologação, entendeu, o Patrícia? O que Uhum, vocês têm que entender, gente, é que o termo inicial só é o fato gerador quando o meu crédito foi sujeito à homologação tácita. Então, se o tributo for sujeito ao lançamento de homologação, se eu constituí o crédito, efetuei pagamento sem dolo, fraude e simulação, o que eu fiz pode ser tacitamente homologado. Então, aí, o prazo decadencial começa a contar 5 anos da data da ocorrência do fato gerador. Agora, se eu não tiver homologação tácita, aí eu volto para a regra do 1731. Então, é o primeiro dia do exercício, aquele que o lançamento foi efetuado. É por isso que eu digo que o termo inicial somente será o primeiro dia, o fato gerador, se o tributo for sujeito ao lançamento de homologação, se eu tiver constituído o crédito e efetuado o pagamento sem dolo, fraude e simulação. Entenderam? Entenderam, gente? Sim. Dúvida? Dúvida, senhores? Essa questão na prova tem que ter peso maior, hein, professor? Não, isso aí não pode pôr na prova, isso é desumano. Argumentações. Pelo Mas amor ele de já Deus. falou que é matéria de prova, você não viu ele falando? Não, mas tudo é Ele tá matéria de fazendo- ele tá prova. causando só, Quantas depois na prova questões não. vai ter nessa prova? Que? Vocês do salário juntos. Ele falou, tudo ele falou que é questão de prova. Quantas questões vai ter nessa prova? Não, ele só tá causando só, não pode pôr isso na prova não, professor, é desumano, pelo amor de Deus. É desumano, mas é isso que cai no direito tributário, decadência, cai isso aí. Você acha que cai o quê? Por que desumano? É tão simples. Não é? Gente, vamos lá. Não, professor, você explicando aqui agora, é lógico, todo mundo entendeu. Agora, vai chegar no dia da prova, isso aí vai embananar na cabeça? Se ninguém estudar até o dia da prova, vai mesmo. Eu estou fazendo a minha parte, vocês têm que fazer a parte de vocês têm que estudar. Se Não é, vai ficar só com a professor, minha aula, não vai Que rolar. é né? detalhe mesmo. É porque é detalhe, então a gente tem que rever mesmo essa aula, porque Então, no parece exemplo, que os prazos, essas coisas de conta, quando é que vai, quando é que começa a contar, é Então, meio ó. estranho para a gente. ó, no exemplo aqui que eu tinha feito, era o seguinte: o fato gerador era 15 de maio de 2020. Ok? E a Fazenda Pública poderia constituir o crédito em 2020. Se o contribuinte, o tributo é sujeito a lançamento por homologação, o contribuinte constituiu o crédito e pagou sem dolo, fraude e simulação, 15 de maio de 2025 dá homologação tácita. Ninguém pode questionar o que ele fez mais. Agora, se ele não fez, ou se ele fez usando dolo, fraude e simulação, aí é o primeiro dia do exercício seguinte. Aí é a regra geral. Aí só vai decair 1º de janeiro de 2026. Então, agora vai ficando mais fácil, tá vendo, professor? Você começa a repetir, você começa a falar, aí a gente começa a se familiarizar com isso daí.
Mas, assim, de início, até você ter a cabeça, entender, é muito... Professor, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando é que se prova o dolo? Como é que existe... Como é que a Fazenda vai saber que não lançou errado por menos ou lançou com dolo, realmente por intenção de sonegar alguma coisa? Tem aí, como descobrir isso? Isso daí é uma coisa que É uma hipótese. isso é matéria de prova e isso é subjetivo. Por exemplo, eu tenho um caso de um médico cirurgião. E ele é cirurgião e atende em vários hospitais. Então, ele fica correndo o Vale do Paraíba fazendo cirurgia. O hospital que ele mais atende, vamos supor, mais atende no Vivale, São José e... Até não tem mais hospital, né? No regional. Então, vamos supor. Né? Então, ele atende no Vivale e no regional. Mas, eventualmente, ele vai lá em Lorena fazer uma cirurgia, ele vai lá em Jacareí, vai até, de repente, vai até em Aparecida, Cruzeiro, percebe? Mas o foco dele é São José e Taubaté. Quando ele vai declarar imposto de renda, ele declara São José, ele declara Taubaté. Só que naquele ano ele foi lá e fez uma cirurgia em Guaratinguetá. E veja, ele declarou tudo, mas ele não declarou essa cirurgia que ele fez em Guaratinguetá. Aí eu acho que não é dolo, tá vendo? O cara esqueceu, percebe? Pô, o mais substancial da declaração dele, que é Taubaté e São José, ele declarou. Os eventuais em Cruzeiro, tal, Jacareí, ele declarou. Pô, ele deixou de declarar uma cirurgia em Guaratinguetá. Eu não vejo dolo aí, percebe? Eu vejo aí que ele, né, ele esqueceu, entendeu? Agora... E no caso do advogado, professor, o advogado já fica mais complicado de conseguir identificar, né? Porque no caso do médico, a gente consegue identificar pela questão do hospital, da declaração também por parte do hospital. E o advogado, que é autônomo... Vou pegar o advogado. O advogado tem 2 clientes muito bons. Ele declara os 2 clientes que são muito bons e que é a parte substancial. Só que ele esqueceu de declarar lá um honorário de R$1.000 que ele fez uma consulta para um cara lá. Também não estou vendo problema aí, percebe? Ele declara que recebeu R$100.000 da empresa tal, declara que recebeu R$200.000 da empresa tal. Aí ele deixa de declarar uma consulta de R$1.000 que ele prestou para um cidadão. Eu não estou vendo aí dolo, percebe? Porque o grosso ele declarou. Uma fração pequena do rendimento dele, ele não declarou, mas ele prestou serviço para aquele cara uma vez, sabe? Não estou vendo dolo aí. Não, professor, agora, mas isso depende da avaliação do funcionário da Receita, né? Não, mesmo se ele quiser atuar... Isso, é o que eu falei, Diegão. Isso aí é subjetivo, né? Eu estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem, entendeu? Às vezes a pessoa esquece, a pessoa erra e tal. Agora, se o cara, que nem eu vi uma vez, o cara vendeu uma empresa lá por 5 milhões e não queria declarar, eu falo, pô, aí não tem jeito, né? Aí é dar o dolo mesmo, entendeu? É muito subjetivo isso daí, tá? Uma questão muito subjetiva. E vai depender da autoridade administrativa. Porque se ela entender que você errou, a multa é pequena. Mas se ela entender que você agiu com dolo, a multa é de 150%. Dúvidas, pessoal? Ó, isso aqui não é fácil. Isso daqui fica fácil para quem entendeu lá lançamento para homologação tácita. Muita gente tem dificuldade aqui, é porque está com dúvida lá atrás, tá? Então não adianta ficar tentando estudar aqui. Se você não entendeu isso aqui, você tem que voltar um pouquinho atrás, estudar o lançamento para homologação, depois você vem aqui, você vai entender. Porque o que está acontecendo aqui é o seguinte: se o tributo for sujeito ao lançamento para homologação, se o contribuinte constituiu o crédito, efetuou o pagamento sem dolo, fraude ou simulação, então aquele crédito do contribuinte vai ser tacitamente homologado.
E essa homologação tácita se opera 5 anos após a ocorrência do fato gerador. E essa homologação tácita nada mais é do que decadência. Porque a Fazenda Pública ela perde o direito de lançar em cima do crédito constituído pelo contribuinte. Agora, se o tributo não for sujeito ao lançamento de homologação, ou se sujeito ao lançamento de homologação, o contribuinte não constituiu o crédito, não efetuou o pagamento, ou, ao constituir o crédito e efetuar o pagamento, agiu de dolo, fraude de simulação, aí ele não vai ter direito à homologação tácita. Se ele não vai ter direito à homologação tácita, então o termo inicial sai da data da ocorrência do fato gerador e pula para a regra geral, que o primeiro dia do exercício seguinte é aquele que ele poderia ter sido efetuado. Dúvidas? Professor, quando você subir essa aula lá para o YouTube, você sobe da semana passada? Subo. Dúvidas, pessoal? Vamos tomar um café? Vamos, professor. Então a gente volta 9h40. Tá legal? Muito obrigado.